Você acha mesmo que o Juro-Rama e os Brutamontes de Bach venceriam o Homem-Aranha? Peter Parker não é só um nerd com teias, ele é um super gênio com QI acima de 250, reconhecido por Tony Stark, Reed Richards e até o Doutor Destino, onde criou máquinas do tempo, armas interdimensionais, curas para doenças alienígenas e ainda enfrentou o Hulk do Apocalipse e Namor. Enquanto isso, os lutadores de Bach só quebram concreto e gritam. Essa batalha é ciência contra músculo, tecnologia contra brutalidade. O resultado, humilhante. Nesse vídeo eu vou te dar o veredito de quem venceria, o Aranha ou o mundo inteiro de Bach. Peter Parker foi mordido por uma aranha geneticamente modificada ou então radioativa nas versões mais antigas, adquirindo habilidades de aranhas, obviamente aprimoradas. Atualmente, o Peter Parker é considerado um dos heróis nível urbano mais poderosos e também versáteis da Marvel, com feitos que muitas das vezes extrapolam esse nível. A sua força é capaz de lutar e derrubar personagens que superam em muito qualquer humano base, como então Escorpião, Rhino, Lagarto e até personagens de nível muito superior, como Colossus, e até enfrentar o Hulk temporariamente. Na minissérie Reinado do Diabo, de 2022, é confirmado que o Homem-Aranha está oficialmente mais forte do que o Hulk emocionalmente. A frase-chave é que o espírito e força emocional do Aranha são maiores do que o do Hulk. Isso se refere à força de vontade, à determinação, à superação e resiliência mental, não força física bruta. A própria HQ deixa claro que não é força física literal, mas sim força emocional e resiliência. É um feito incrível de caráter, mas não muda nada em atributo físico. A HQ Spider-Man número 1 de 2022 também dá uma confirmação também direta sobre o verdadeiro limite de força do Peter Parker na cronologia atual. Peter consegue levantar objetos pesados até 130 toneladas no máximo absoluto. Isso representa o pico físico que normalmente ele não mantém no dia a dia. Em seu padrão mais comum, o Peter ele opera na faixa de 25 a 40 toneladas, como sempre foi descrito. Isso é consistentemente com um dos feitos dele também, como segurar prédios desmoronando, lutar contra vilões de nível Hulk quando usa então uma técnica ou então inteligência e também contexto, claro, segurar aviões e trens com suas teias, ou seja, o nosso amigo Aranha pode operar em uma força máxima de 130 toneladas, mas não é a sua força regular, é um pico. Nocautear personagens como Hulk, Titânia, Rhino, Colossus com a sua forma Fênix, o Quinteto Fênix, o Apocalipse da Marvel, levantar tanques, trens, helicópteros, prédios, criar crateras com um soco, destruir portas de aço, derrubar andares inteiros. Vários desses feitos colocam Peter em patamares de classe 100. É capaz de levantar ou exercer uma força maior que 100 toneladas. Isso inclui também a comparação com personagens como Colossus, o Coisa, a Titânia, o Rhino e até versões do Hulk. Ele não apenas atinge esse nível, como repete feitos semelhantes em HQs diferentes. No quesito velocidade, o Peter possui feitos absurdos de velocidade, como desviar de lasers na velocidade da luz, reagir a balas pegando elas nas mãos, desviar de golpes de lutadores rápidos de rua como Demolidor, Punho de Ferro e até ataques de relâmpago. Seus reflexos são ainda mais amplificados no sentido aranha, que antecipa também ameaças antes mesmo de movimento físico ser iniciado. Ele reage e desvia de tiros de metralhadoras, lasers, golpes de mercúrio, relâmpagos mágicos, granadas e mísseis, esquiva de ataques simultâneos de múltiplos vilões e vence soldados altamente treinados em segundo. O sentido aranha antecipa ataques em frações de segundo, 0,003 segundos. O aranha também é considerado um dos seres mais ágeis da Marvel, com reflexos comparáveis ou então superiores ao de velocistas de rua e ninjas místicos como Elektra e Demolidor. Ele luta melhor quando cercado e sob pressão, algo muito comum no universo de Bach também. No quesito durabilidade e resistência, o Peter já suportou explosões que destruíram prédios e resistiu a golpes do Hulk, que pode destruir montanhas, sobreviveu a esmagamentos de toneladas de pressão, suportou ser queimado, eletrocutado, envenenado e ainda assim continuar lutando. Seu fator de cura não é do nível Wolverine literalmente, mas é absurdamente acima de um humano comum. Ele tanca impactos de personagens de nível Hulk ou então Homem de Ferro, sobrevive a explosões de prédios, combates com seres cósmicos ou simbiontes, tanca ataques com força suficiente para destruir estruturas de concreto,
aço reforçado e também até armas de vibrânio. Ele possui também uma durabilidade comparável à sua força física, embora seu fator de cura seja tão limitado comparado a regeneradores como Wolverine, mas seu fator de cura, ou então Aranha, tem uma cura acelerada, resistência à toxina, venenos e afins, e já é também um diferencial imenso para ele. No quesito de inteligência, o Peter ele tem um QI de gênio classificado acima de 250, criador de suas próprias tecnologias, como então lançadores de teia, rastreadores, trajes avançados, substâncias químicas, antídotos e outras coisas também. Capacidade de criar planos e improvisar durante o combate a níveis sobre-humanos, já derrotou vilões fisicamente superiores exclusivamente na base da estratégia. Peter Parker também supera qualquer personagem Bucky em intelecto puro, principalmente na ciência. Um gênio de nível Wizard, Tony Stark em física, engenharia e também química. Mestre em luta com várias artes marciais, mas estilo próprio de combate acrobático. Possui gadgets com teias de diversos tipos. Isso aumenta também brutalmente a sua versatilidade, especialmente contra lutadores de estilo corpo a corpo puro de Bucky. A luta com a mente e adaptação e criatividade dele são superiores a qualquer personagem do universo de Bucky. Agora, em habilidade e artes marciais, embora o Peter ele dependa muito da sua agilidade e força, ele não é desleixado em combate. Ele treinou com Shang-Chi, mestre supremo das artes marciais do universo Marvel, desenvolveu seu próprio estilo de luta, o Caminho da Aranha, um estilo que combina a sua acrobacia, reflexo, força e sentido aranha. Já lutou contra e venceu diversos artistas marciais altamente treinados, como então Punho de Ferro, Demolidor, Taskmaster, ou treinador, que copia qualquer estilo de luta, enfim. Agora, fraquezas, apesar de ser muito poderoso, digamos assim, o Peter ainda assim é suscetível a ataque surpresa que burla seu sentido da aranha, como então personagens místicos ou então telepatas que conseguem fazer isso, fadiga se o combate for muito prolongado, sem descanso, emoções, ele se distrai quando algo envolve pessoas que ele ama, a sua resistência não é ilimitada contra ataques de nível cósmico ou então magia de alto nível. Já agora, lutadores de Bucky, no quesito de força, o Yujiro-Hama, por exemplo, é considerado o ser mais forte da Terra, com feitos como parar terremotos com um soco no chão, derrubar um elefante africano gigante com um golpe, romper aço e concreto com facilidade, declarado oficialmente como estando além de tanques, jatos, mísseis, armas nucleares e também todo arsenal militar moderno, tem força física que é descrita como sendo comparável a impactos nucleares, ao ponto de parar um terremoto com seus punhos, e isso é confirmado em um guia oficial. Sobreviveu ao nascimento onde a própria natureza parecia tentar eliminá-lo, incluindo também matar o sapo venenoso cujo veneno pode matar 100 mil homens. Evoluiu também constantemente e não tem limite superior visível para sua força física, ficando também mais forte literalmente a cada segundo, a cada dia. Já o Piccolo, por exemplo, um humano pré-histórico, caça dinossauros na mão, sobreviveu à queda de um meteoro em sua era, caçava dinossauros de grande porte no mano a mano. Do outro lado, o Biscoito Oliver, descrito como a personificação do músculo, levanta pesos de mais de 2 toneladas como se fosse brinquedo, 100 vezes mais forte que Alexander Garland, que sozinho gera tremores de magnitude de nível 3.6 apenas se movimentando ou então batendo. Derruba paredes de concreto reforçado de prisões de segurança máxima como se fosse papel. Seu corpo é tão denso e também calejado que nem arma de fogo conseguem penetrar seus músculos, quebra portas de aço maciço como se fosse alumínio e gera também onda de choque. Hanayama, a sua pressão de punhos comparável à pressão gravitacional de um buraco negro de tamanho pequeno, causando então distorção no espaço local, cria efeitos de gravidade local tão forte que as pessoas ao redor sentem um aumento de peso e distorção do espaço. Agora, no quesito de velocidade, personagens como Yujiro, Bucky, Piccolo, Oliver demonstraram velocidades absurdas no contexto humano. Movimentações que parecem teleporte aos olhos comuns, desvio de balas algumas vezes no mangá, golpes que oponentes sequer percebem. E o Yujiro-Hama, por exemplo, defletiu um soco do Bucky que ele próprio afirma-se mais rápido que qualquer bala. Bucky, Oliver, Sarkovsky, Garland, Katsumiki e alguns outros lutadores também escalam também, estão ali
páreo, digamos assim, diretamente ou indiretamente em velocidades supersônicas a hipersônicas, dado também que trocam golpes com o Yujiro Hama, o Baki ou o Oliver também, que possuem esse nível de velocidade também. Alguns figurantes de Baki são capazes de reagir a 0,01 segundo. A durabilidade dos lutadores de Baki suportam ossos quebrados, se regeneram ao longo da luta, golpes que esmagariam qualquer humano comum. Piccolo, por exemplo, sobrevive sendo empalado, esmagado, mordido e continua lutando. Ainda assim, seus corpos são de carne e ossos humanos, mesmo que absurdamente sobre-humanos dentro então daquele universo. Já habilidades marciais, todos são especialistas em diversas artes marciais: karatê, judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe, luta livre, sumô e estilo de lutas ficcionais baseados em biomecânica absurda. Técnicas como Removal do Jack Hama, Demon Back do Yujiro, técnicas que param o coração temporariamente, quebram ossos com pressão cirúrgica e também até manipulação de órgãos. O problema é que, apesar de serem mestres absurdos de nível humano, nenhum deles consegue lidar com oponentes que literalmente vê o golpe antes de acontecer, no caso então o sentido aranha, que pode se mover tão rápido quanto eles. Nesse quesito, os lutadores de Baki, no quesito geral de artes marciais, levam mais vantagem do que o Homem-Aranha, por ter um conhecimento mais abrangente do que o Homem-Aranha. Agora, o sobrenatural e manipulação espiritual. Personagens como Yanahama, o Baki, o Sukune, Musashi Miyamoto e até mesmo a irmã do Tokugawa interagem diretamente com almas e também espíritos e entidades não físicas. Por exemplo, socar fantasma, expulsar almas de corpos pela força física pura, manipular almas de vivos e mortos, trazendo então de volta ou então expulsando do corpo. O próprio Doluhan, com magia, chega então a manipular o tempo, espaço e até leis da própria natureza, visando também até parar o sol e deixar a terra em escuridão eterna. Se você é novo ou nova aqui no canal e não está inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente traz batalhas, comparações, cosmologias, tudo envolvendo a ficção, personagens de ficções no modo geral. Já se inscreva aí e deixa o like no vídeo se você está gostando. Como seria a luta? Bom, o primeiro cenário é o seguinte: encontro individual. Homem-Aranha contra um lutador comum, por exemplo, Yanahama, o Dopo ou qualquer outro. A vitória seria em segundos. O Peter imobiliza facilmente com teias ou com a força bruta pura, sem esforço. Ao enfrentar mano a mano, o Peter tem uma vantagem extrema, porque ele é muito experiente, tanto quanto os lutadores de Baki. Vamos lembrar, jovens, que o Homem-Aranha já lutou contra Juggernaut, Hulk, heróis altamente treinados como Capitão América, Demolidor, junto também com todo o escopo que o Peter também tem a vantagem, por exemplo, a força, velocidade, a versatilidade, a inteligência, equipamentos. Isso então facilitaria, entre aspas, para ele dar uma vitória no 1x1. Agora, o Homem-Aranha contra Oliver Biscuit, ou Biscuit Oliver, né? O Oliver é muito forte, mas pensa comigo, numa comparação dele com qualquer outro peso pesado da Marvel que o Peter já enfrentou, Oliver está muito abaixo que ele nem sequer conseguiria tocá-lo. O Peter poderia até ter uma chance de nocauteá-lo ou então sufocar o Oliver com suas teias ou então derrubar ele com um soco amplificado. Vale ressaltar que o Peter já feriu o Hulk e é bem mais resistente e forte do que o próprio Oliver. Homem-Aranha contra Piccolo. Piccolo é um dos mais resistentes do universo de Baki. Contudo, a diferença de velocidade é grotesca. Eu não estou exagerando aqui, jovens, mas o Peter poderia imobilizá-lo, quebrar seus ossos ou sufocá-lo com suas teias rapidamente. Homem-Aranha contra o Yujiro Hama seria então o maior desafio, mas no fim o Peter possui velocidade absurda que o Yujiro pode sim se impressionar e ter sérios problemas. O Peter ainda assim tem chance de reagir graças então ao sentido aranha, que prevê então movimentos. E o Yujiro Hama, ele opera em faixa ali de 1700 Mach, né, beirando então a velocidades hipersônicas de entrada atmosférica. Se considerando também o aspecto emocional e também descontrolado do Homem-Aranha, a força dele pode superar a do próprio Yujiro Hama, mas as declarações e feitos colocam o Yujiro Hama consistentemente acima de armas nucleares, terremotos e também todo o arsenal militar, o que sim é maior do que o próprio Homem-Aranha no quesito então de força física bruta. Agora, no quesito de resistência, o Yujiro Hama ele pode tancar absurdamente mais coisas e por mais tempo que o próprio Peter. O Peter ele tanca prédios desabando e o Yujiro Hama ele tanca o equivalente a bombas nucleares pequenas em impactos. Fora também outras coisas absurdas que vamos lembrar, jovens, que o Peter, mesmo ele
sendo resistente, ele já foi ferido por balas e explosões menores. Habilidades marciais: Yujiro Hama é o ápice das artes marciais da Terra, além de se adaptar-se em tempo real e que também com uma evolução constante. O maior problema do Homem-Aranha é a capacidade dele de finalizar o combate, ou seja, Yujiro Hama não dá segundas chances, ele não fica enrolando, ele pode finalizar o combate muito rápido. Mesmo que o Peter usando teias ou ataque de pressão, no contexto geral, Yujiro Hama ele derrota o Peter no combate físico, corpo a corpo, com força bruta e resistência e velocidade pura. A única chance do Peter seria então recorrer a gadgets, armadilhas e usar então inteligência para tentar paralisar ou imobilizar o Yujiro, mas dificilmente conseguiria antes de ser atingido. No cenário 2, todos contra o Aranha ao mesmo tempo, mesmo que lutassem juntos, existe uma grande possibilidade que não conseguissem acertá-lo. O Peter poderia literalmente pular dezenas de metros, se mover entre prédios, colunas ou qualquer outra estrutura, usando também teias para controle absoluto do campo de batalha, usar teias não letais para imobilizar todos um por um, atacar pontos não letais, pescoço, articulações, olhos, de forma precisa. Sim, eu sei que alguns lutadores de Baki têm adaptação ou adaptações ou resistências, a tais coisas, mas seria uma opção para eliminar muitos dos lutadores. A luta pareceria literalmente uma pessoa tentando pegar uma mosca no meio de uma tempestade, simplesmente impossível para os lutadores de Baki. Se o Peter ele escolher matar, ele poderia literalmente esmagar qualquer lutador. Se escolher não matar, o que é mais provável que aconteça, poderia então imobilizar todos ou uma grande parte com teias ou então nocauteá-lo de forma cirúrgica. O sentido da aranha não seria o suficiente para lidar com múltiplos ataques simultâneos, especialmente vindo então de oponentes hipersônicos ou que então têm feitos sobrenaturais, como então manipulação espiritual e até distorções temporais. Além disso, muitos personagens têm interação com espíritos e manipulações de alma, o que anula também parte da versatilidade do Peter, visto que ele não possui defesa contra ataques de nível espiritual ou então manipulação de alma. Contra lutadores de top tier, Peter ainda perde no quesito físico bruto, mas com um combate perfeito, abusando então de inteligência, sentido aranha, gadgets, ele pode até surpreender alguns deles momentaneamente. Trágico como Sibionte, Iron Spider, Beyond Switch pode equilibrar as coisas. O Homem-Aranha ele vence ou não vence todo o universo de Baki. Considerando tudo que eu falei aqui do Homem-Aranha, ele vence cerca de 95% do universo de Baki, mas ainda assim pode perder para o Yujiro Hama e alguns outros tipos de lutadores top tiers de Baki. Entretanto, se ele tiver o tempo para poder se preparar armamentos, gadgets, estratégias de contenção, como faz com vilões da Marvel, ele pode até vencer todos com o contexto correto. Mas e você, acha que o Homem-Aranha venceria todo mundo de Baki ou ele passaria sufoco para muitos dele? Comenta aqui embaixo, quero ler a sua opinião. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos, mais batalhas, mais comparações e faça também a sua sugestão, a sua batalha aqui nos comentários. Deixa o like, valeu, falou e se torne membro para você ter benefícios aqui no canal antecipadamente antes de todo mundo aqui que vê os vídeos. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.